Bom dia a todos. Bom dia aos irmãos que estão na live, nos acompanhando pela live. Conforme nós sabemos, hoje, os homens da igreja estão no... Uma parte dos homens da igreja estão no acampamento e outra parte está aqui. E nós tivemos, na quinta-feira, à noite, a incumbência de estar trazendo uma palavra aos irmãos. Eu acredito também que foi na mesma quinta-feira que o Alex ficou sabendo que ia dirigir esse culto, né? Então, a coisa acontece assim de uma forma corrida, mas graças a Deus, tudo dando certo. O tema dos homens é Homens Vivendo o Reino de Deus. A divisa está lá em 1 Coríntios 16, 13, onde diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Fiz questão de ler, mas então eu estava conversando com o pastor Pedro, eu falei, pastor Pedro, é para seguir esse tema, para pregar. Ele falou assim, tu está livre para fazer o que você quiser nesta manhã. Aí eu falei, então tá, aliviou um pouquinho. Então nós queremos então agradecer a oportunidade também. Irmãos, nós vamos ler, abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, em seu capítulo 6. Eu pedi a Natália para colocar na versão da King James, ela já colocou, né? Vamos lá. Diz assim, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, ok? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem por ali. Novamente, o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E na mão de Midian se tornou cada vez mais pesada. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas, outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhoto. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Obrigado. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar pelo socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhe um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos concedi a terra por onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não me destes ouvidos. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estar lendo a tua palavra aqui nesta manhã. A nossa oração, Senhor, é que o teu Espírito, Senhor, tenha total liberdade, Senhor, para comunicar aos nossos corações a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajuda nas nossas deficiências. Nós te pedimos, Senhor, que o teu nome seja glorificado nesta manhã, nesta igreja. Em nome de Jesus,
Amém. Já deu para perceber que nós estaremos trazendo uma mensagem a respeito de um jovem chamado Gideão. Irmãos, eu pensei num tema, assim, eu pensei dois tipos de coisa. Uma delas seria trabalhando uma pedra bruta e a outra seria forjando um guerreiro. Mas só estou comentando, não cheguei a conclusão nenhuma sobre qual seria o tema ideal, tá? Então, nesta manhã, nós, ao longo da mensagem, nós estaremos fazendo menção a outros versículos desse capítulo, do capítulo 7 e também no capítulo 8. Então, peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, a princípio no capítulo 6 de Juízes, tá? Os versos que acabamos de ler, de 1 a 10, ele nos ajuda a contextualizar e entender a opressão vivida naquele tempo pelo povo de Israel. O texto nos diz, em determinado momento, que assim que o povo de Israel, chegava a hora da sua colheita, assim que acontecia o momento de recolher o fruto do seu trabalho, apareciam os inimigos. E eles vinham com tanta multidão de gente, eles traziam suas tendas, eles acampavam ali, eles traziam tudo para tomar de Israel aquilo que eles haviam tanto trabalhado. Então, Israel, ele passou a habitar nas montanhas, e eles faziam para si entradas em cavernas, porque ali na planície, tudo era dominado pelos inimigos. Então, havia uma dificuldade daquele povo sobreviver. Não estou falando somente de fisicamente, mas porque eles precisavam comer. E na hora que as coisas na hora da colheita, eles não conseguiam, e eles não conseguiam trabalhar de jeito nenhum. Vocês vão ver ao longo dessa palavra que vai aparecer um jovem malhando o trigo num lagar. Ou seja, ele está fazendo num lugar um pouco escondido, talvez num horário diferente. Para quê? Para que não fosse percebido o que eles estavam fazendo. Porque se percebessem, o que faziam? Eles atacavam. Tá? Mas então, o contexto era esse. Mas vamos ler aqui o verso primeiro, que ainda diz assim, olha: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Desculpa, eu esqueci de olhar, que a versão está outra lá. Então, durante 7 anos, aquele povo estava sofrendo a investida do inimigo. Tudo que eles faziam era tomado. Nada em suas mãos prosperava. Por quê? Porque, conforme diz o texto, novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé. Irmãos, naquele tempo, o povo era, vamos pensar assim, liderados pelos juízes. E havia, entre o Senhor levantar um juiz e outro, havia uma lacuna, um espaço de tempo. E nessa hora, o povo se esquecia do direcionamento de Deus. Eles habitavam num lugar em que as pessoas serviam a Baal, a Sera, e eles pensavam que podiam servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Eles pensavam que em determinado momento que eles podiam viver uma situação de não dependência exclusiva de Deus. E vai acontecer que, nesse momento que a história está sendo aqui contada, não havia juiz. O último juiz que teve foi, se não me engano, foi Débora, Baruque, mas o Senhor ainda não levantara outro até aqueles tempos. E aí, irmãos, o povo estava fazendo, conforme diz em outro texto, o que dava na sua cabeça. Então, mas o motivo desses
de toda aquela investida do inimigo é que, em algum momento, o povo se afastou de Deus. Toda vez que nós escolhemos nos afastar de Deus, toda vez que nós escolhemos não depender de Deus, nós temos dificuldade na vida. E se a gente pensar que Deus, Ele é o Senhor, e Ele quer ser o Senhor da nossa vida em todos os momentos, aí nós vamos entender que aquele Deus que trabalhou para tirar aquele povo do Egito, venceu todos os povos ao seu redor por onde caminhava, até levar para o lugar que o Senhor havia prometido para eles, que cuidou deles até aquele momento, era de esperar que Ele cuidaria todo o restante da vida daquele pessoal, daquele povo de Israel, dos israelitas. Porém, as pessoas se esquecem. Então, ali havia o que o profeta vai chamar de uma prostituição. Eles se serviam a outros ídolos. A hora eles estavam pensando em Deus, a hora eles estavam pensando nos ídolos. Tá? Mas aí, houve um momento, e eu estou chamando esse momento de a virada de chave, é no verso 6 e 7. Pode pôr para a gente, por favor? Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Verso 7. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, deixa aí na tela, tá? Então, olha só, em determinado momento, esse povo se lembrou de Deus, rogou a Deus, em outras versões diz, clamou esse povo ao Senhor. E toda vez que nós, como servos de Deus, como povo de Deus, buscamos a Deus, irmãos, o que acontece? Ele nos responde, sabe? Eu não consigo imaginar Deus apático, alheio às nossas orações, indiferente às nossas orações. Não, Ele responde às nossas orações. Nós estamos lendo o verso 7, mas põe o verso 8, por favor. O Senhor enviou um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Deixa na tela, por favor. Olha, imediatamente, de um verso para o outro, vocês percebem? Assim que eles clamaram, assim que eles começaram a buscar Deus, assim que eles começaram a orar ao Senhor, o Senhor ouviu e enviou um profeta. E o profeta, nesses 3 versículos seguintes, que nós não vamos botar agora, mas ele falou assim, olha, vocês estão passando por essa situação por causa disso, disso e disso. Percebe? Nem o nome do profeta a gente sabe. Mas o que a gente sabe é que o Senhor, Ele atende de imediato aquela oração. Gostaria de falar com vocês que, às vezes, o Senhor vai atender tempos depois, mas a coisa que o Senhor atende de imediato. Busca ao Senhor de imediato. Assim que vocês sentirem, não deixa ficar grande, ficar muito complicado, não sofra muito. Coloque Deus nesse negócio. Participe com Deus das suas situações, ou melhor, deixe Deus participar das suas situações, pois é isso que Ele quer. Então, o momento da virada de chave foi nesse instante, quando o povo começa a lembrar-se de Deus, quando o povo começa a clamar a Deus, Senhor, vem em nosso socorro, porque nós não estamos conseguindo mais, nós não estamos suportando mais. Verso 9, por favor, e verso 10 depois. Eu vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os que oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei, eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. Olha só a promessa de Deus. Vocês não precisam ter medo, nem dos seus deuses. Mas diz o texto na sua continuação. Porém, contudo, todavia, vocês
não me deram ouvido. Imagina, Deus fazer tudo, as coisas caminhar, querer, te tira da terra do Egito, traz para um novo local, e você é próspero ali, mas de repente para de dar ouvido à voz de Deus. Irmãos, é muito mais fácil, é muito mais suave a gente dar ouvido à voz de Deus do que à voz do inimigo, sabe? Jesus, ensinando, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, sabe? Então, ouvir a voz, e ainda há uma contrapartida, ele diz, mas a voz do outro, que não é o pastor, elas fogem dele, sabe? Só que, naquele instante, aquele povo estava dando ouvido a outras vozes, porque não tinha tempo para dar ouvido às vozes de Deus, à voz de Deus. Então, irmãos, diz o texto que o Senhor enviou um profeta, mas aí, o Senhor envia também quem? Um anjo, e esse anjo, ele vai parar lá no local, verso 11, em diante, por favor. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Loás, esse nome aí que vocês estão vendo, Joás, filho de Ebiezer. Verso seguinte. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Até aqui, por enquanto. Imagina, ele lá trabalhando. Lembra que eu falei que eles estavam fazendo as coisas escondidas para que ele não fosse roubado ou saqueado? Aí, de repente, aparece um anjo e senta ali, fica olhando aquele jovem trabalhar, e a primeira palavra que ele diz é: o Senhor é contigo. Em algumas versões, varão valoroso. Nessa versão aí, o Senhor é contigo. Cadê? Não está ali, mas vamos lá. O Senhor é contigo, valente guerreiro. Então, imagina, a primeira coisa que o anjo falou para aquele jovem foram palavras positivas, foram palavras que mostravam como Deus via aquele jovem, sabe? O via como um valente, como uma pessoa valorosa. Mas acontece que esse jovem, ele não se sentia dessa forma. Vamos ver mais um pouquinho no verso 13. Ao que Gideão declarou: ai meu Deus, ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram quando afirmam: não vos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor os abandonou e nos entregou na mão de Midian. Mas, irmãos, por que essas coisas estavam acontecendo? Pelo mesmo motivo que o profeta já havia explicado ao povo, e está no primeiro verso do capítulo 6, que diz que o povo vai o quê? Se afastando de Deus, o povo se esquece de Deus em determinado momento. Então, vocês percebem que entrou agora um personagem na história. Ele é um jovem chamado Gideão, tá? Vamos mais um pouquinho no verso 14? Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel da mão de Midian. Ora, não sou eu que te envia? Às vezes eu leio errado porque eu fico confundindo a versão que eu já conheço. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhes afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como um só homem. Para aí. Então, irmãos, vocês percebem?
o próprio Gideão, ele não se via naquela condição que o anjo acabou de falar para ele: olha, você é um cara valoroso, você é uma pessoa muito importante, você é um valente. Mas ele se via como uma pessoa que vivia na tribo de Manassés, e em Manassés a família dele era a mais pobre de todas, e ele estava ali fazendo aquele trabalho e não via muito uma solução. Havia um ar de desesperança nas palavras de Gideão. Mas o Senhor, ele vai reforçando, ele vai mostrando que o Senhor, ele não vê cada um de nós como nós mesmos às vezes nos vemos, irmãos. Às vezes nós nos depreciamos, mas não é assim que o Senhor nos vê. Ele nos vê como pessoas valorosas, como pessoas valentes, como alguém que é importante para Ele e para aquela sociedade, para a sociedade que nós estamos inseridos também. Então, nunca mais, irmãos, olhe para você mesmo e fala assim: ah, não, eu não consigo, eu não sou relevante. Você é sim relevante, ao ponto que o próprio Jesus morreu para te dar a salvação, morreu por você, por cada um de nós. Então, mais uma vez, quando ele diz, o Senhor é contigo, e olhou para o jovem e o viu valente. O jovem, nós jovens, olha só falando igual Joel, os jovens não têm noção do seu potencial, da sua força, da sua capacidade. Mas, irmãos, o Senhor que chama é o mesmo que capacita. Então, quando ele vai chamar Gideão dentre todo o povo de Manassés, ele não olha se a família é mais rica, se é mais pobre, se o cara é guerreiro, se não é. Ele simplesmente olha e fala assim: olha, eu vou fazer uma obra na vida desse rapaz. E esse rapaz vai fazer uma obra que todos vão se lembrar. Jovens, vocês são importantes, tá? Jovens, vocês têm muito valor. Nunca entre num concurso ou em qualquer outra coisa achando que não vai dar, que você não vai conseguir. Mas entre pensando: essa vaga é minha. Continue estudando e o Senhor há de te dar vitória. Principalmente o pessoal do Enem aí. A gente sabe como é que é o negócio. Mas entre com coragem, entre com fé, entre determinado, entre sabendo que o Senhor é contigo. Amém? Então, esse mesmo, o Senhor diz: eu sou contigo. O Senhor não olha para o tamanho do desafio. Irmão, vocês perceberam na leitura que nós fizemos, lá entre o verso 1 e o verso 10, diz que os inimigos, os midianitas, eles chegavam com uma quantidade de gente tão grande que não dava para olhar de uma ponta a outra, não dava simplesmente para mensurar. Aí ele faz uma analogia ali para tentar explicar mais ou menos o que ele vê. Ele diz assim: olha, era como um enxame de gafanhotos. Era algo que cobria toda a terra quando eles chegavam. E não eram só eles que chegavam, não. Chegavam os amalequitas, chegavam outros povos, os povos que viviam no deserto. Todo mundo vinha para quê? Para saquear Israel. Por quê? Porque em algum momento eles tiraram os olhos do Senhor e olharam para outros lugares. E olharam para os deuses da terra em que eles viviam. Então, quando o Senhor fala assim: tu é valente, tu é capaz, tu pode, é porque Ele sabe que é. Vocês acham mesmo que o Senhor ia errar uma avaliação a respeito de alguém? Ele nunca vai errar. Eu posso me enganar em relação a algo que eu olho para a pessoa e falar: esse aí dá para isso, esse aí consegue fazer isso. Eu posso me enganar. Mas o Senhor, Ele não erra. Então, Ele já tinha determinado que Gideão era um guerreiro. Agora, no verso 13, ele faz os seus questionamentos, aqueles mesmo que o profeta já havia respondido, mas a partir daí, o anjo começa a dar ordem
a Gedeão. Vamos ver o verso 14? Então o Senhor olhou para Gedeão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens. Percebe? Ele não falou assim: olha, você vai ter que tirar força da onde que você não tem. Nada disso. Ele usa o teu potencial que tu tem agora. Ele fala: vai com a força que tu tem. Ele não pede algo sobrenatural, algo que você não possa conseguir fazer. Ele diz: vem com a tua força, porque é com essa tua força que eu vou, então, o quê? Trabalhar para que seja aperfeiçoada e fazer aquilo que eu quero que seja feito através de você. Vai na tua força e vai e liberta o povo de Israel da mão de Midian. Mas aí o rapaz ainda não tinha muita noção que ia dar para fazer aquilo mesmo. E aí, irmãos, vocês vão perceber, mais um pouco à frente, que ele faz um desafio ao Senhor. Eu não vou ler, porque é muita coisa, são 3 capítulos. Essa história está entre o capítulo 6, 7 e o 8. E ele fala assim: Senhor, mas se é isso mesmo, faz com que no campo, amanhã de manhã, eu vou colocar uma esponja lá, uma coisa, e faz com que tudo esteja molhado, menos ela. Aí o Senhor faz. Aí no dia, ele, quando chega assim, ele olha, mas espera aí, Senhor. Faz agora o contrário, faz que tudo esteja seco e só ela que esteja molhada. Olha a paciência de Deus. Aí ele acorda de manhã, o que acontece? Todo o campo está seco e a esponja está molhada. Eu não sei se é esponja, nem sei. Aí ele pega assim, aperta assim, cai tanta água que, conforme diz o texto, dá para encher uma taça. Aí vocês vão falar assim: caramba, legal, agora ele chegou à conclusão que ele é o cara que vai fazer isso. Mas ainda não, irmão. Quando chega perto da coisa acontecer, ele fala assim: mas será mesmo que é isso? Será mesmo que é isso? Aí o que o Senhor propõe a Gideão? Gideão, faz assim: pega o teu moço, pega o teu ajudante aí e faz o seguinte: se disfarça, vai lá, entra lá no arraial deles, como assim, escuta a conversa que eles estão falando. Aí diz o texto que tinha 2 pessoas conversando e ele falou assim: olha, eu tive um sonho, e eu sonhei que a mão de Gideão, eu sonhei que era a tropa de Gideão. Aí ele vai falando várias coisas assim, sabe? E o outro também explica o sonho e ele escutou aquilo. Aí ele volta rapidinho. Ele volta e Deus lhe dá a estratégia para trabalhar e para guerrear. Aí o que ele faz antes disso? Ele escolhe quantas pessoas mesmo, vocês lembram? 32 mil, não foi isso? Que ele escolheu para trabalhar, para ir guerrear? Não, ele fez um chamado e foram 32 mil pessoas atenderam o seu chamado. Mas aí o Senhor olha e fala assim: ainda há muito povo aí, e pode ir parando. Apesar de 32 mil não ser nada diante daquele montão de gente que estava lá. Pode ir parando com isso, não. Tem muita gente aí. Faz o seguinte, ó, Gideão, fala assim: os medrosos e os covardes podem parar, pode ir embora agora. Aí de imediato foram quantos embora? 22 mil. Tinha mais medroso do que corajoso naquela. Estavam fadados ao fracasso, mas vamos lá. Aí ficaram 10 mil, ficou 10 mil. Aí o Senhor falou assim: não, ainda tem muita gente. E ele propõe uma outra situação. E a situação que o Senhor propõe é a seguinte: que para que descessem, levassem ele ao ribeiro, onde passava o rio lá e tal, e que aquele que abaixasse, largasse sua arma, tal, abaixasse, juntasse as 2 mãos para beber água, esse ele ia pôr todo de um lado. E aquele que continuava com a sua arma, simplesmente, como eles diz o texto, lambia a água, pegava e lambia, esse ia separar de um outro lado. Quando ele viu os 2 grupos separados, ele falou assim: olha, esses que lamberam são os que vão. E era o grupo menor de todos. Os outros podem ir para casa também, mas se vocês quisessem subir no morro e ficar olhando o que eu vou fazer, pode fazer também. Sabe o que aconteceu, gente?
Eu fico pensando naquele cara corajoso chamado Gedeão, que se garantia com 32 mil. Agora, quando ele se vê com 300, será que ele vai querer fazer mais uma prova do Senhor? Mas não tinha tempo para isso não, irmão. Não tinha tempo para isso não. Não sei se também tinha paciência para isso. Mas vamos lá. E aconteceu que o Senhor, ele também manda que Gedeão... Eu tenho um cunhado chamado Gedeão. Aí, quando eu falo esse nome, eu erro. Gideão, a primeira prova que o Senhor dá depois disso é falar assim, vai lá e derruba o altar de Baal que o teu pai tem. E ele também tem um poste lá, derruba aquilo tudo. Pega o boi dele também, aquele boi forte de 7 anos, e derruba tudo. E esse mesmo boi você vai colocar ele para assar lá, para fazer o holocausto. E ele faz isso de noite. Ele não faz isso de dia, porque ele temia o povo. Então ele arruma uns 10 camaradas lá, amigo dele, e fala assim, vamos lá, olha só, eu preciso fazer isso, vocês estão comigo? Aí os caras, estão contigo. Vamos lá, é para derrubar, a gente se derruba. Aí foi lá. No que chegou lá, ele faz tudo aquilo, ele derruba tal, e isso de madrugada. Aí quando amanhece, a população ali vê, o que está acontecendo? Isso está derrubado, está quebrado, e tocou fogo em tudo, e tem um holocausto aqui. Irmãos, pergunta aqui, pergunta ali, quem foi? Foi Gideão. Vamos lá na casa de Gideão, então. Juntou aquela turma e foram para lá, para a casa de Gideão. E aí, irmãos, quem atendeu a porta foi o pai. Ele falou assim, olha, põe teu filho para fora, porque a gente quer matar ele, né? A gente quer matar ele porque ele derrubou o altar de Baal. Aí o pai dele, derrubou? Pode ler para mim o verso 31, botar o verso 31, por favor? 6:31. Joás, que era o pai dele, tá? Olha só, esse altar ficava na casa do pai de Gideão, olha a situação. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava, defendeis a Baal? É a vós que cabe defender, cabe o dever de vir em seu socorro? Mais um versículo, o próximo, por favor. Portanto, vos afirmo que qualquer que com ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derrubaram o seu altar. Olha só, aquele altar era o altar onde o pai de Gideão prestava o seu culto, mas agora ele estava tão decepcionado com Baal que deixou derrubar um carinha lá, um rapazinho, derrubar o seu coisa, que ele falou assim, que Deus é esse? Que até o meu filho pôde derrubar esse negócio e acabar com ele. E agora ele mesmo não se pode defender. Naquele instante, vê o próximo versículo, por favor. O 33, por favor. Nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos. Tá, isso aqui a gente vai falar depois. Mas aí o que acontece? Naquele instante, Joás, ele se desliga daquele Deus de Baal, porque o viu como um Deus que não pode fazer nada, nem por si mesmo, muito menos por ele. Então, irmãos, vocês que são jovens, continue pregando dentro da sua casa, continue pregando, continue falando a palavra de Deus dentro da sua casa, continue orando, venham aos cultos de oração, jovem. Coloque sua família diante de Deus. Seu pai não é convertido, sua mãe não é convertida, traga o nome dele, venha orar por eles, porque vai chegar o dia que esse entendimento que teve o pai de Gideão, eles também vão ter, sabe? Então, caminhando aqui mais um pouquinho, antes de, no verso 20, verso 34, por gentileza. Então, o espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o sofá, a trombeta de convocação, não sei se o nome é esse, conclamando assim a todos os abirritas para segui-lo. Olha o que acontece.
Nós não estávamos falando no começo que o Deus que chama é o Deus que capacita? Olha lá, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus tomou pleno controle de Gideão. Percebe, gente? É com isso que ele vai livrar Israel. A gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus tomar pleno controle da nossa vida. E nós vamos ser vitoriosos, irmãos. Toda vez que eu deixo o Espírito Santo me usar, trabalhar dentro da minha vida, eu consigo ser bênção no reino de Deus. Eu consigo ser bênção dentro da minha casa. Mas para isso eu preciso escolher deixar Deus tomar o controle da minha vida. Então, daí em diante, aquele homem que era antes inseguro, que se achava o menorzinho, aquele que achava que era o mais pobre, aquele que achava que não tinha a menor condição, ele é tomado pelo Espírito Santo de uma forma plena, e aí ele vai iniciar tudo aquilo que o Senhor propôs para ele. Então, só para encurtar, ele dispõe os 300 que estavam com ele em 3 turmas de 100 cada um. E aí ele vai e traça uma estratégia, sabe? A estratégia incluía levar algumas coisas com umas tochas, incluía trocar umas trombetas. E quando ele começa, se aproxima, e o Senhor dá a estratégia a ele se aproxima, o que acontece? Acontece que eles fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, toda aquela turma que estava do lado em frente a ele, começa a se confundir, começa a lutar entre si, e começam a ficar totalmente sem direção, sem coordenação. E aí Gideão desce e luta ali. Vocês percebem? E o Senhor, só para encurtar, o Senhor dá a vitória. O Senhor livra. E é assim, irmãos. O Senhor Deus, Ele escolhe 300. 300 de Gideão, 300 de Deus, 300 daqui da Igreja Batista Parque Sueli. O pastor falou que nós somos quase 300, pelo menos por enquanto, né? Até fazer uma contagem mais aferida. Mas o que o Senhor quer fazer com os 300 daqui? Vitoriosos também. Quer fazer com que cada um de nós, dentro daquilo que está diante da nossa responsabilidade, possamos ser bênção e ser vitoriosos também. O Senhor, Ele conta com cada um de vocês. O Senhor conta com cada um de nós. Ninguém aqui é irrelevante. Vocês são todos importantes para Deus e para essa comunidade que nos cerca. Vamos ter consciência disso, vamos trabalhar para isso, sabe? E então, agora, Natália, capítulo 7, verso 7, por favor. Então, Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto retorne para suas moradias. Eu acho que eu dei a informação errada, mas vamos lá. Então, vamos aqui no capítulo 8, já estou dando um pulo aqui, que ele já venceu, tal, mas diz que, em determinado momento, apesar da estratégia, o Senhor havia falado para Gideão, vê se você manda alguém cercar, porque o povo agora, aqueles inimigos estavam se retirando, estavam fugindo, manda cercar o Jordão, de lugar tal a lugar tal, para que eles não tenham saída. Aí ele convoca um povo de outra cidade, e o que acontece? Eles cercam, e ele consegue prender justamente os reis que estavam lá lutando contra eles, irmãos. E, no final das contas,
Gideão acaba matando aqueles homens, e há uma outra situação aqui que o próprio povo dele não quis ajudar, tal, mas essa daí eu vou pular, porque a gente está querendo focar em quem ajuda, não em quem não ajuda, não é? Então, mas aí quando chega no capítulo 8, verso 22, diz que os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu quanto teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, versos 23, Gideão, contudo, lhes esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé quem reinará sobre vossas vidas. Sabe o que ele disse? Eu não quero ser o governante de vocês. Continue sendo governado pelo Senhor, que vocês vão ser bem-sucedidos. E é isso, irmãos. Sabe? Mas o texto também nos dá algumas outras informações. Deus exaltou Gideão, aquele carinha lá tímido no começo, cabisbaixo, talvez ele tivesse até uma baixa autoestima, mas agora ele é o vencedor. E o que ele faz? Ele não aceita ser o líder, olha só, logo de cara, ele não aceita ser o governador deles, mas ele fala assim: olha, se vocês quiserem me dar um presente, aí ele fala o que ele quer, e o pessoal, na mesma hora, bota lá o presentinho lá para eles, aquela coisa toda. E depois disso, o Senhor faz de Gideão o quinto juiz da história, gente. Ele passa a ser juiz, e durante 40 anos, ele foi juiz entre os israelitas. O povo prosperou, mas teve uma coisa que ele fez, e é nessa hora que a gente começa a pensar que não tem o topo para cada um de nós, não existe esse topo. Cada dia o Senhor vai acrescentando uma camada, irmãos. Mas ele achou que estava tudo bem, e com aqueles presentes que ele ganhou, ele fez o que chamam de uma capa, um efode, uma capa sacerdotal. E diz o texto que essa capa sacerdotal, os próprios filhos passaram a idolatrar aquilo, o povo passou a idolatrar aquilo. E aí o que acontece? Acontece que, fora isso, o carinha ainda tinha 70 filhos. Ele teve 70 filhos, Gideão. Um monte de mulheres. Teve mulheres até em outro país, concubinas, tudo. E aí, irmãos, pensa na hora da sucessão, como é que não é esse negócio? De uma sucessão, de uma partilha de bens, pensa como não é isso. E acontece que muitos se mataram ali dos filhos dele. Então, o que eu estou falando com isso? Olha, chegou até aqui, não é para contemplar não, irmão, é para se manter firme, mantendo a dependência de Deus. Tudo que você fizer, você busque perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou pretendendo fazer isso, o que o Senhor acha disso? Coloque todas as suas coisas diante de Deus, porque quando ele falou assim: caramba, já venci os caras, já está legal, o que o Senhor, agora é comigo mesmo. E aí o que acontece? Acontece que ele faz coisas que vai prejudicar o próprio povo dele, a própria família dele. Então, tu que está em pé, olha, não caia, presta atenção. Vamos então trabalhar com serenidade, sabe? Com cada conquista, entrega nas mãos do Senhor. A glória é tua, Senhor. Tua é a glória. Aquilo que eu quero fazer, não sai fazendo não, irmão. Consulte Deus, coloca Deus nessa coisa também. Você não diz que eu e minha casa servimos ao Senhor? Então tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser. Se não for, não é o correto. Se não for, a gente vai sofrer as consequências. Então, irmãos, a palavra de hoje é: mesmo que você se sinta forte, busque a força do Senhor, porque no Senhor está a nossa força, no Senhor estão todas as respostas.
Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que neles há, tudo que há é do Senhor. Ele não precisa necessariamente do nosso dinheiro, não, mas ele precisa da nossa fidelidade. E se tiver a nossa fidelidade, todas as outras coisas vão junto, inclusive o nosso dinheiro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, ore por nós e que seja um dia abençoado o domingo de hoje, na presença do Senhor.